Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6, do Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 6, verso de número 45, Marcos 6, 45, procure na sua Bíblia. Queria pedir para o menino do som ter paciência comigo hoje. Eu já começo baixinho e ainda mais sem voz é difícil, tá bom? Tenha paciência que depois o Thiago paga o almoço para você em nome de Jesus, tá bom? Marcos capítulo 6, verso de número 45, quem achou diga amém. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele estava sozinho em terra. E vendo que se fadigavam ou se cansavam de remar, porque o vento era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, porque queria passar-lhes adiante. Amém? Podemos se assentar. Isso, se assente por bondade. Podemos se assentar. Bom, a minha palavra é de gratidão. E hoje eu quero louvar a Deus pela vida dos meninos, né? Thiago e Yuri, tamo junto. Falei, eu tô gostando muito de estar aqui com vocês não têm noção. Eu olho para eles e eu me sinto em casa, porque eu sou um menino pastor, que com 17 anos os pastores achavam que eu já tinha 20, 22. Porque a gente cresceu num ambiente onde a gente tinha que ser muito sério. Eu, com 18, 19 anos, eu estava pregando em escola bíblica de obreiro. Então a gente tinha que ser um pouquinho sério. Aí hoje eu chego aqui e eu vejo dois meninos, gente. Mas pense nos meninos top, que me faz sentir em casa. Deus abençoe, pesada. Aqui vocês falam guri ou piá. Piá também, graças a bom Deus. Eu fiquei sabendo que vocês chamam de salsicha, não é vina aqui, né? Tá amarrado em nome de Jesus, é vina. Só por causa disso, depois a gente vai pedir um cachorro quente com 2 vinas. Só para provar. Então melhor não. Canibalismo não chegou ainda. Louvar a Deus pela vida do pastor Amorim. Tamo junto, pastor. Em nome de Jesus. Bom, o Porto 3, ontem, pelo excesso e pela falta de tempo, eu não consegui agradecer vocês. Obrigado por me deixar servir vocês, tá bom? Essa daqui é a camiseta do nosso congresso lá de Curitiba, o qual está acontecendo. E eu falei para eu me sentir em casa, eu vim com a camiseta do meu congresso, para poder prestigiar o congresso de vocês. Obrigado por me deixar servir vocês, tá bom? O pregador é feio, mas não morde. E se quiser seguir no Instagram, segue lá, em nome de Jesus. Eu preciso chegar a 1000, pastor. Falta 999. Eu fiz um perfil para minha mãe, sabe? E um para minha avó. Entra lá, Elza 2014, é o nome da minha avó. Segue ela lá, tem uma foto minha em nome de Jesus. Bom, vamos pregar, gente. Narra-se a história de um escritor. Ele dizia que no dia de ação de graças, ele entra com as suas filhas dentro de um carro, ele coloca a sua família no carro. Eles precisavam atravessar algumas cidades para chegar à casa de sua mãe. Este escritor então diz que as filhas, ao entrarem no carro, perguntam o tempo de viagem. E ele vai dizer que o tempo de viagem são algumas horas, aproximadamente 10 horas. Então ele começa a fazer o trajeto, mas as filhas não compreendem a dimensão de tempo, haja vista que são meninas entre 4 e 5 anos de idade. Então, entrando dentro do seu carro, pegando a estrada, este escritor vai dizer para a gente que ele começa a passar por alguns períodos, e quem já viajou sabe como funciona, que você vai passando por tudo quanto é tipo de paisagem. E as meninas impacientes, porque de fato o tempo para uma criança não é que nem para a gente, elas começam a ficar angustiadas e perguntam: quanto tempo ainda falta?
E ele escreve dizendo que ele tenta dimensionar o tempo a um episódio dos desenhos a qual elas estão assistindo. Elas então vão ficar um pouco mais impacientes, porque para uma criança você pode falar horas, mas ela não entende. Mas se você falar o tempo de um desenho, alguma coisa que ela assiste, de fato ela vai saber. Só que elas começam a ficar mais impacientes, pastor Amorim, quando elas começam a olhar pela janela do carro. E elas começam a perceber que do lado da pista, todos os carros que começaram com eles estão parando. Os carros param, abastecem, outros param nos hotéis, mas vão parando. Elas fazem questão de pedir para que o pai pare, mas o pai não para, ele continua seguindo a viagem. Até que chega um período do caminho onde elas vão começar a ficar mais impacientes ainda, porque de repente elas vão perceber que o tempo mudou, o sol já se foi, chega o período onde a noite começa a sobressair-se, e se já não bastasse a noite, o terreno, a estrada começa a ficar esburacada. Então elas começam a gritar dentro do carro, dizendo: pai, para, pelo amor de Deus. Aqui desse lado esquerdo a gente viu um lugar onde serve um hambúrguer maravilhoso. Para, a gente quer parar. Do outro lado a outra filha grita: pai, para, porque aqui eu vi um lugar onde eles servem um milkshake, muito bom. Todo mundo está parando, menos a gente. Para. Elas começam a ficar assustadas, porque o período do chão esburacado agora é completo pelo fato da chuva cair sobre a estrada. E elas começam a dizer: pai, para, eu estou com medo. Pai, para, porque eu estou com fome. E a todo tempo elas tentam fazer com que aquele pai que está no controle do carro pare. Mas ele, sabendo qual é o destino e quanto tempo falta, por mais que doa a ele continuar nessa estrada que machuque elas, ele continua seguindo o caminho. Aí o escritor diz para nós que as meninas vão começar a ficar mais revoltadas ainda, porque ele sabe que elas querem parar, mas ele continua seguindo o caminho, até que de repente ele chega na casa da sua mãe. Ao chegar na casa da sua mãe, ele escreve assim: e as meninas, que choraram todo o caminho, ao entrar dentro da casa da avó, elas esqueceram do período esburacado, da chuva sobre a estrada, das neblinas no caminho e da noite que machucava. Elas estavam correndo pela casa da avó, felizes, alegres. Aí ele diz: e eu não parei, porque por mais que elas não soubessem o caminho, eu sabia o que estava fazendo. Bom, é isso que está acontecendo em Marcos capítulo 6. O texto vai dizer para a gente que os discípulos estão dentro de um barco. E os discípulos dentro do barco, a Bíblia vai dizer para a gente que eles estão ali por causa de uma ordem de Jesus. Vamos recapitular o que está acontecendo no texto? A Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e diz: gente, vai, prega. Eles vão, pregam a primeira mensagem sem Jesus. Jesus está sentado dentro de um barco e o texto vai dizer para nós que Jesus está vivendo o período de luto. Por quê? Porque João Batista acabou de ser morto. Ele está sentado no barco, pastor Amorim, quietinho, tranquilo. Só que os discípulos voltam da mensagem totalmente eufóricos. Sabe quando acaba o congresso? Eu acho muito top. Quando acaba o congresso, Adrian, a gente chega na pizzaria, mas fervendo de um jeito que é maravilhoso. Você já viu quando acaba o congresso? Eu quero saber hoje à noite, em nome de Jesus, nós vamos sair para comer alguma coisa.
Mas quando acaba o congresso, os jovens entram dentro do ambiente onde vão comer felizes. Eles saem gritando, berrando, pulando, saltando, e todo mundo sai feliz. E ai do garçom, porque ele não sabe de onde vem o povo, ele sabe que vem da igreja, não sabe de onde. Aí ele olha assim, e entra todo mundo dentro do lugar, e todo mundo feliz. Ele diz: você viu o que Jesus fez no congresso do Porto 3? Jesus salvou, Jesus batizou, Jesus renovou, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus levantou paralítico, Jesus curou todo mundo, eufórico, alegre. É assim que eles entram no barco. Eles acabaram de pregar, e milagres aconteceram. Eles entram no barco totalmente eufóricos, e o texto vai dizer para nós que eles veem Jesus, nós pregamos, nós anunciamos, fizemos o que o Senhor pediu para a gente fazer. Aí a Bíblia vai dizer para nós que Jesus olha para eles e diz: pregaram? Sim. Falaram? Sim. Ungiram? Sim. E essa multidão veio para ouvir o Senhor, porque se ouvindo o discípulo já é bom, imagina o mestre. Aí o texto vai dizer para nós que Jesus olha para eles e diz: faz o seguinte, entra no barco. Eles pisam no barco. Vocês estão vendo a multidão? Sim. Pega o remo. Pegaram o remo. Se afasta deles. Como assim, Jesus? Vai para longe deles. Mas Jesus, a gente acabou de pregar a tua palavra, eles vieram para te ouvir. Eu sei. Vai para longe deles. Jesus, você não entendeu. Nós acabamos de trazer eles para o Senhor. Eu sei. Vai para longe deles. Mas agora que eles sabem que a gente é discípulo mesmo, porque a gente pregou. Eu sei. Vai para longe deles. Mas a gente acabou de falar, a gente acabou de anunciar o Evangelho, a gente acabou de pregar a tua palavra. Eu sei. Vai para longe deles. Sabe, o período mais doloroso para a gente é esse. É saber que todas as coisas estão certas, mas a gente precisar se afastar de alguns lugares. E a Bíblia vai dizer para nós que eles se afastam da multidão. E tem um porém. Eles não se afastam porque Jesus nos afasta de pessoas por simples nos afastar. O texto vai dizer: havia muitos que iam e vinham, mas não estavam alimentados ou tratados. Era Jesus dizendo: para não te perder, eu te tiro do ambiente. Para não perder você, eu tiro você do ambiente. Por quê? Porque eu não vou te perder. Eu preciso tratar de você. Porque para Jesus, vale mais quem eu sou do que aquilo que eu faço. Pastor Amorim, para Jesus vale mais quem eu sou diante dele do que a mensagem que eu prego. Porque não adianta nada eu pregar aqui todo destruído. Para Jesus vale mais ele me tratar para eu pregar do que eu pregar do jeito que eu posso estar. Deixa eu falar um negócio para você. Tem amizades que estão indo embora, não é porque estão indo embora, é Jesus te tirando de perto para poder tratar você. Tem portas que estão fechando, não é porque as portas estão fechando, é porque Jesus está te tirando do ambiente para tratar você. Tem lugares que você já não se sente bem, não é porque não se sente bem, é porque Jesus está te tirando para poder tratar você. E nessa manhã eu acordei com essa palavra no meu coração. Chegou o tempo onde Jesus vai trazer a gente para perto dele, para a gente poder ser tratado. Eu quero que você entenda que tem amizades que vão acabar, não é porque Jesus é mau, é porque ele quer tratar você de perto. Eu quero dizer que tem portas que vão se fechar e não é porque Jesus é mau, é que ele quer te tirar de lá para poder te tratar de perto. Eu vim aqui nessa manhã como profeta da parte de Deus. Chegou o tempo de você ser tratado pelo Senhor. Está na hora de você entender que você não vai continuar do jeito que você está, ferido do jeito que você está, machucado do jeito que você está. Ele te faz perder amizades, ele acaba com relacionamento, se ele quiser ele fecha a porta, mas ele não vai perder você. Eu estou dizendo nesta manhã que o Eterno está dando um grito sobre a sede de Foz do Iguaçu, dizendo: eu te tiro de perto deles, mas eu te trago para perto de mim. Eu te tiro de perto deles, mas eu te
te trago. Eu fico aqui até você entender. Eu te tiro de dentro daquele ambiente que você gosta, mas eu te trago para perto de mim. Eu não vou te perder para o ambiente que eu te proporcionei viver. Eu te tiro de lá e eu te trago para perto de mim, porque eu preciso tratar de você. Levante a sua mão direita para cima por bondade. É com muita responsabilidade e temor que eu digo isso. Não se preocupa se a porta fechar, não se preocupa se os amigos se afastarem, não se preocupa se as coisas começarem a desandar. É porque Ele está te trazendo para perto, dizendo: eu não vou te perder para o emprego, eu não vou te perder para relacionamentos, eu não vou te perder para amizades, eu não vou te perder para a faculdade. Eu te tiro de lá, mas eu não te perco. Eu fecho a porta, mas eu não te perco. Eu estou te trazendo para perto de mim nesta manhã, para tratar de você. Tratar de você. A Bíblia diz que eles estão no barco. Pode não ser o ambiente que eu escolhi pisar, mas eu estou perto dele, então vale a pena. Ô Tiago, eu posso até estar em lágrimas, porque eu queria estar na praia com a multidão, mas eu estou do lado dele, vale a pena. Eu até queria ter tanto amigo do meu lado, mas como foi ele que me trouxe para dentro do barco, vale a pena. Sabe qual que é o problema? É que tem muita gente no afã dos aplausos querer ficar perto da multidão. Mas existe um perigo, pastor, é estar tão perto da multidão, mas estar tão longe de Jesus. Eu tenho uma frase que para mim eu uso sempre: o dia que eu passar mais tempo pregando do que orando, para mim já não serve. O dia que eu passar mais tempo no altar do que de joelhos diante de Deus, para mim já não serve. Eu não faço isso daqui por hobby. Eu não faço isso daqui por, não, é legal, não tem nada fazendo no final de semana, eu vou lá para Foz do Iguaçu pregar. O dia em que a gente passar mais tempo com o microfone na mão do que com a cara no pó, já não serve mais. Para os ministros de louvor, o dia que os senhores passarem mais tempo com um instrumento na mão ou um microfone para cantar, reveja o conceito de ministério. O dia que a gente passar mais tempo com uma camiseta de congresso, com uma maquiagem de congresso, com uma roupagem de congresso, do que diante de Deus, já não serve. Porque do que adianta o serviço sem o relacionamento? O serviço é uma extensão do relacionamento. Deus não quer que eu faça para Ele sem falar com Ele. Eu repito, Deus não quer que eu fale dEle sem falar com Ele. Eu falo dEle porque eu tenho que falar com Ele. A Bíblia diz no livro do Êxodo que Deus chama Moisés à sua presença, dizendo: Moisés, sobe, porque eu quero falar com você. Gente, Moisés é legislador, Moisés é o libertador, Moisés é aquele que dá as leis. Só que Deus não quer que Moisés faça para ele sem antes estar com Deus. É por isso que nessa manhã você está aqui, porque Deus está dizendo: estou com saudade de você. Não estou com saudade dos teus hinos, eu não estou com saudade das tuas mensagens, eu estou com saudade de você. Eu estou com saudade de quem você era quando fechava a porta do quarto. Eu estou com saudade de quem você era quando colocava aquele louvor que quebrava o teu coração diante da minha presença. Eu estou com saudade daquele dia que você entrou em lágrimas, desesperado e desesperada dentro daquele quarto, sem nenhuma solução. Mas era você. Eu estou com saudade das tuas lágrimas diante da minha presença no canto daquela cama. Eu estou com saudade de quando você entrava naquele carro e você sentia a minha presença. Eu estou com saudade de quando a tua playlist de música não expulsava o meu espírito do teu celular. Eu estou com saudade de quando você antes de dormir falava comigo e ao acordar lembrava de mim. Eu estou com saudade de quando você saía para a rua e sentia a minha presença do seu lado. Eu tenho saudade de quando você entrava na minha casa e antes de procurar o amigo,
amigo ou amiga, você dobrava o joelho para falar comigo. Eu estou com saudade de quando tu fechava o olho e dizia: eu vim só pelo Senhor, eu estou aqui para o Senhor. É amanhã de Deus chamar alguém e dizer: eu estou com saudade da tua voz, eu tenho saudade de você, eu não tenho saudade do cargo que eu te dei, eu não tenho saudade do título que eu te dei, eu estou com saudade de você, eu estou com saudade da tua oração, eu estou com saudade da tua voz, eu estou com saudade de você. E nessa manhã eu marquei para dizer: eu vou fechar a porta, eu afasto os amigos, mas eu te trago para perto, porque eu estou com saudade de você. Eu tenho saudade de você. Agora você entende porque a saúde abalou? Agora você entende porque os amigos foram para longe? Agora você entende porque as pessoas saíram de perto? É porque ele precisava cuidar de você. É porque do jeito que você estava indo não ia muito tempo, não. Aí ele diz: eu preciso trazer ela para perto de volta. Adriano, eu preciso trazer ele para perto de volta. Eu preciso trazer ela para perto de mim. Então eu toco lá, mas ela vem para cá. Eu toco lá, mas ele vem para cá. Alguém já percebeu que quando mais dói é quanto mais a gente ora? No dia da maior aflição é o dia que a gente mais ora. O hino 126 da harpa, e vocês conhecem essa história melhor do que eu. O hino 126 da harpa foi escrito num velório, num dia de luto, onde uma mulher disse que os mais belos hinos e poesias foram escritos nas maiores tribulações. Gente, você não entendeu até agora que tudo que acontece está debaixo da permissão de Deus. A Bíblia diz que um dia, um homem íntegro, reto diante de Deus, em uma manhã, ele perde a empresa, na tarde, ele perde a família, e de noite, ele perde a sua saúde. De manhã ele fale, de tarde ele fica sem família, e de noite ele fica sem saúde. Só que se você ler a história desse camarada, você vai dizer: do que adianta servir a Deus, se Deus permite? Aí no capítulo 42 do livro dele, ele vai dizer: antes eu te conhecia só por ouvir, porque eu ouvia do Senhor, eu ouvia sobre o Senhor, eu ouvia sobre o Senhor, mas no meio da dor, os meus olhos te veem. É porque o período da dor é o período onde ele se revela para mim. Eu vou repetir: o período da dor é o período onde ele se revela para mim. Ô Lucas, está doendo, eu sei, mas quanto mais dói, mais ele está do lado. Ô Lucas, está ferindo, eu sei, quanto mais fere, mais ele se aproxima. E o texto vai dizer para nós que eles estão no barco. Eles estão atravessando, e quando eles atravessam, o texto vai dizer para nós que a multidão está lá. A multidão chegou antes que eles, e o texto vai dizer para nós que Jesus olha para eles e diz: gente, oi, vai, serve eles. Como? Dá alimento para eles. Vem um menino, 5 pães, 2 peixes. E a Bíblia vai dizer para nós que os discípulos que foram alimentados, se você não pegar isso, eu deixo. Os meninos, os discípulos que foram alimentados no barco, vão ser usados para alimentar a multidão na praia. Ele nunca fará através de mim, sem antes fizer em mim. Eu fui tratado no barco, para tratar de alguém na praia. Agora você está entendendo por que você está passando tudo isso? É porque Ele está te tratando, para quando você chegar dentro daquela faculdade, você ter autoridade para tratar de alguém. Está sofrendo? Tô, mas é porque Ele está te tratando, para quando você pisar dentro daquela escola, você falar: eu sei do que você está passando, vem aqui que eu te ajudo. Ô Lucas, a porta está fechada. É para que um dia que você olhar para alguém e falar: tá com a porta fechada? Tô, deixa que eu te ajudo. Por quê? Porque eu fui tratado por Ele, para tratar de você. Olha para o irmão do teu lado e diga assim: você está sendo tratado.
Não, mas fala com autoridade. Você está sendo tratado para tratar de alguém. Tudo que Ele faz em mim é porque Ele vai fazer através de mim. E o texto vai dizer para nós que Ele olha para os discípulos e diz: gente, gostou de alimentar? Gostei. Faz o seguinte, que foi? Entra no barco. É simples. Só que olha a expressão que Marcos usa. Se você tiver a tua Bíblia aberta em mãos, veja. A expressão é essa: e obrigou os seus discípulos a entrar para o barco. Está ali no telão? Isso. E obrigou. Ele não pediu. Ele não sugeriu. Ele obriga. Obrigar é delegar ordem. Ô glória. Ô gente, obrigar é pedir, sim ou não? Sim ou não? Obrigar é sugerir, sim ou não? Quer ver o que é obrigar? Obrigar é quando a tua mãe olha para você e fala: vai arrumar o quarto. Arruma aquela bagunça lá. Graças ao bom Deus, que não tem foto do quarto dos jovens aqui nessa manhã. Principalmente dos meninos. Eu achava que as mulheres faziam mais bagunça, até eu começar a pregar de terno, pastor. Você coloca uma gravata, você não quer essa, você coloca outra, chega o dia que você fala, dá vontade de colocar uma camiseta e ir, pronto. Camiseta é muito mais legal. Gente, quando a tua mãe manda você ir arrumar o quarto, você tem duas opções. Uma você vai, a segunda você conhece Jesus. As mães estão aqui, deixa eu ver se tem mãe aqui. Sim ou não, senhoras? E essa é a história. Porque se tu não vai, a chinela te ajuda a ir. Eu dou graças ao bom Deus, que o único dia que a minha mãe tentou me bater de cinta ainda para eu dormir, é bem difícil eu dormir. Eu era muito pequeno. Aí ela batia e dava risada. Depois de uns 5 minutos ela tentando me bater, eu dando risada, ela falou: eu desisto, dorme a hora que você quiser. Eu falei: continua. Estava legal. Pensa no menino que estava gostando do negócio. Mas eu conheci muita gente que apanhou com a tal da vara de marmelo. É vara de marmelo o negócio, né? Essa é do seu tempo, pastor? As mães mais pentecostais vão entender, e os filhos também, em nome de Jesus. A vara que foi tirada do monte. A minha avó, eu não sei se ela está assistindo, ontem ela está assistindo, vó, beijo. A minha avó, ela ia para o monte, e ela trazia umas varinhas para o meu tio e para a minha tia. E sabe o que é pior? É que elas espiritualizavam o negócio. Essa daqui está ungida. E quer aterrorizar a criança, fala: eu vou levar para o pastor ungir. Eu não sei vocês, mas vocês têm um pastor, o pastor Amorim, o pastor Isaías, que é um paizão. Mas eu sou da época que os pastores eram um pouquinho mais carrasco com as crianças. Mas cara, eu tinha um presbítero na igreja, irmão, as crianças tinham medo dele. Você vai falar: o presbítero fulano, não vou falar o nome por questão de ética, o presbítero fulano vai vir aqui na escolinha. Todo mundo ficava quieto, parecia culto de ceia. Pensa num camarada grande, com um cara fechado, mas o amor de pessoa. Mas a gente tinha medo. É o terror psicológico que a gente chama, né? É tipo: passa. Vai bater? Não, passa. Não, passa. Você sabe que vai apanhar, só não sabe quando. Aí você está dando, eu acho legal os meninos dando risada, né? Espera casar. Lava a louça. Lava a louça. Mas isso daí o Thiago prega amanhã, o Yuri também, né? Eu fiquei sabendo que o Yuri estava lavando louça até de madrugada essa noite, hein? Yuri, tem que passar pano no chão também, em nome de Jesus. Bom, eles dão ordem, porque são discípulos. Ô Lucas, Jesus está pedindo para eu renunciar a muita coisa. É porque Ele vê em você uma capacidade que nem você enxerga. Jesus nunca vai dar ordem para quem Ele não conta. Ele só dá ordem para discípulo. Está no texto: a multidão comeu do pão, sim ou não? A multidão comeu do peixe, sim ou não? E por que só discípulo recebe ordem? É porque comer de pão me faz multidão. Entrar no barco me torna um discípulo. Comer do pão me torna multidão, mas entrar no barco me torna um discípulo.
A diferença entre o que eu prego e o que eu vivo revela o meu caráter. A diferença entre o que eu ouço e o que eu pratico revela o nível de intimidade que eu tenho com Deus. Um dia Jesus disse: aqueles que escutam as minhas palavras porque a prática é o que revela o quanto de Deus tem dentro de você. Eu vou repetir. Não é você vir para o congresso e gostar das mensagens, é você praticar as mensagens. Não é você vir para o culto e sapatear no poder, como diz o meu pastor, o pastor Marcos Abraço, como diz o pastor, ele falava, acorda bamba de Jeová, ele fazia assim, ó. Não, é prática. Não adianta eu escutar uma mensagem, chorar e não mudar, eu preciso praticar aquilo que eu escuto. Porque o que determina aquilo que eu sou diante de Deus são as minhas práticas. As músicas que você escuta revelam o que tem no teu coração. Os filmes que você escuta revelam o que tem no teu coração. A boca fala o que o coração está. Então as nossas práticas revelam quem somos. E Ele está dizendo nessa manhã, chegou o dia de você colocar em prática aquilo que eu falo para você. A Bíblia vai dizer para nós que os discípulos vão entrar no barco, só que dessa vez, tem Jesus não. Ele diz, fico na praia, despeço a multidão, Adrian, e vocês vão. Agora pense que legal, os discípulos entrando no barco, pegando o remo na mão e saindo, sem Jesus. Aí a Bíblia vai dizer para nós que chega um período do dia, em que de repente o sol vai começar a cair, e no meio do mar, o vento vai começar a vir um pouquinho mais forte. Eles olham para o lado e dizem, cadê? Cadê Jesus? Ele disse que ia vir. Ele disse que ia aparecer. Quando eles percebem, Jesus não está vindo em direção a eles, está subindo o monte. E gente, dá um medo na gente, porque a gente espera que Ele faça uma coisa, mas Ele tem autoridade suficiente para fazer o que Ele quiser. Ô Tiago, não sei você, mas me dá um medo de saber que Ele pode mudar de plano no meio do caminho. Ô gente, não sei vocês, mas me dá um medo de saber que Ele pode mudar tudo no meio do caminho, e eu não posso reclamar, porque se eu sou discípulo eu tenho que estar debaixo de obediência. O texto vai dizer para nós que eles estão no meio do mar, e Jesus está subindo o monte. E aqui eu começo a pregar. É um dia normal, é um dia comum, é um dia onde a obediência foi colocada em prática, mas é um dia onde todos eles vão ter que aprender uma lição importante. O fato de estar ao lado de Jesus não anula as tempestades da vida. O fato de estar debaixo de obediência, Adrian, não quer dizer que eu sou isento de viver tempestades. Yuri, o fato de estar debaixo da voz dele não quer dizer que eu não vá ter medo. E a Bíblia vai dizer para nós que eles estão com medo, só que eles continuam. Pense na cena. Estão remando, e alguém vai dizer, cadê Jesus? Sei não. Vamos parar? Pode não. Por quê? Porque foi Ele que mandou entrar no barco. Rema. Cadê Jesus? Sei não. Cadê Ele? Não sei. Para! Não dá. Por quê? Porque foi Ele que mandou entrar no barco. Aí o vento começa a soprar mais forte. Cadê Jesus? Não sei. Ele vem? Também não sei. Por que não para? Porque foi Ele que mandou entrar no barco. Oi, que foi? Cadê Jesus? Não sei. Não era Ele que disse que ia vir? Era. Por que a gente não para? Porque foi Ele que mandou entrar no barco. Ô gente, a tempestade dá medo, porque a gente não sabe o que vai acontecer, pelo simples fato que a gente não consegue ver Jesus do nosso lado. Lucas, por que você está pregando isso? É muito simples, porque é isso que eu vivo constantemente, há aproximadamente 6 anos. Pastor Amorim, com 18 anos eu abri mão de uma carreira no futebol.
Com 18 anos, pastor, eu recusei o contrato com um dos grandes clubes lá de Curitiba. Eu não posso falar o nome, porque vai que você torce para eles e ele está na Série B, então não vai dar boa. Pastor, eu tinha uma proposta de um contrato. Eu jogaria a Copa São Paulo de Futebol Juniores no começo do ano. Ali entraria na idade maior, assinaria o contrato, poderia viver meu sonho. Desde os 7 anos eu jogava futebol, a minha vida sempre foi muito regrada. Eu não tenho cara de inteligente, mas eu também era o capitão da equipe de xadrez da escola. Graças ao bom Deus. Com 11 anos eu era capitão do Sub-13 do Atlético lá. Ô, gente, eu trabalhei uma vida toda por isso. Eu sempre fui crente, sempre fui crente, sempre fui crente. Minha avó me ensinou a orar desde cedo. Com 5 anos de idade eu fui batizado no Espírito Santo. Eu sou daqueles que foi criado no monte, Tiagão. Pastor, a minha avó me levava para o monte e falava, de 2 uma, ou você ora ou você dorme. Ficar acordado você não vai. Eu sou da época em que os crentes iam na casa dos crentes para receber oração, minha pastora. Eu era pequeno, eu não sabia falar nem direito, mas na janela lá de casa tinha fila para botar a mão na cabeça e gritar. A minha avó dizia, e eu fico meio envergonhado quando ela dizia, que eu ficava assim, oh Deus poderoso, Deus poderoso. Eu falei, eu queria lembrar dessa época. Só que, quanto mais as atividades pelos clubes iam crescendo, menor a frequência dentro da igreja acontecia. Nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga, nada. Mas o tempo não batia. Até que um dia alguém falou, vamos num culto? Eu falei, vamos. E graças a Deus vocês não vão ter foto disso. Mas sabe o cabelo do Messi? Não é do Justin Bieber, é do Messi. No ano de 2013, pastor, eu tinha um cabelo do Messi, mas insistiam em dizer que era o Justin Bieber. Eu falava, é o Messi. É que não tinha como comparar quem era mais famoso na época, né? Graças a Deus que hoje é o Messi, em nome de Jesus. Estou orando para Jesus salvar o Messi. Mas era o cabelinho do Messi. Eu entrei dentro da igreja, pastor, me chamaram para ir num culto de domingo. Olha como era Deus, eu nunca tinha perdido um jogo, eu tinha quebrado o braço 2 semanas antes. Fiquei 5 dias com gesso no braço, tirei o gesso do braço no chuveiro. Fui para o jogo, joguei o jogo todo assim, ó, com a mão aqui no corpo. O juiz parou no meio do jogo e falou, você vai sair. Eu falei, por quê? Ele, porque você não está bem. Eu falei, claro que estou. Ele, então mexe o braço. Eu com o meu braço todo machucado. Está maravilhosamente bem. Lembro, lá em Santa Felicidade, no Trieste Stadium. Pastor Amorim, a vida toda trabalhando por um sonho. Num culto de domingo. Sabe, esses cultos que a gente não dá nada. Eu entrei dentro da igreja de boné. A hora que eu entrei de boné, todo mundo, espera aí que a gente vai orar. Eu falei, por que eu não posso? Antes dos meninos tirar o boné, eu já tinha tirado o boné. Os meninos falaram, mas como você sabe? Eu falei, filho, eu fui criado na igreja. Falei que quando entra na casa de Deus, primeira coisa, eu tiro o boné, a segunda coisa, eu dobro o joelho. Dobrei o joelho. E sabe aquele dia que tem uma profeta, se tem uma coisa que eu respeito, é mulher cheia de Deus. Eu tenho 2 em casa, pastor. A mãe e a avó, pense, do círculo de oração. E as 2 são baixinhas, você já viu que eu não sou alto. Assim, quando a mãe e a avó é pega por Jesus, eu saio correndo. Eu não faço alguma coisa, sei lá, eu finjo que estou dormindo, não sei. Porque profeta já é difícil, mas profeta mulher, profetiza mulher e baixinha, é pior. Que o pavio já não é muito grande assim. Uma batida de pé, os demônios saem correndo, e o que ficar deu ruim. As mulheres de oração estão aí? As meninas de oração estão aí? Aí eu falei, tudo bem, tinha uma profeta lá, uma profetisa pregando, e vai para cá, e vai para lá, e profetizou para todo mundo, menos para mim. Eu falei, não gostei desse negócio. Pastor, naquele dia eu perdi o jogo de manhã, não recebi profecia de noite, falei, vou ficar aqui até Deus falar comigo. Fui para o treino, treinei a semana toda, no sábado fui no tal do Acampa Dentro. Aí era a Bíblia. Fui fazer umas parábolas sobre Atos, e lá eu aprendi que, eu não sei, não está na Bíblia, mas eles fizeram eu cair de um cavalo, falando que era Paulo. Foi um negócio mó legal. Pastor, eu lembro perfeitamente que quanto mais eu me envolvia com a igreja, menos eu tinha vontade de ficar nos treinos, ou no campo. Até que chegou o ano de 2016, eu já pregava,
Um dia, sabe aquele dia que Deus olha para você e fala, eu quero você. Eu estava no meio do monte. Gente, eu não sei vocês, lá em Curitiba tem um monte do zoológico. Quando vocês forem lá, chama eu que a gente vai orar junto. Pastor, eu estava no meio do monte, no meio das árvores, onde você não achava, Jame. Eu escondido no meio das árvores, de repente eu escuto um. Falei, Deus, se for um profeta, mata. Arrebata, leva para longe. Sabe aquele dia que você vai reclamar porque você quer falar, não quer ouvir? De repente o camarada veio. Falei, já que é profeta, né? Tudo bem, não quis matar, não quis arrebatar, fica. Ele me deu um tapa tão forte, bateu aqui atrás, eu falei, aleluia! Assim diz o Senhor, eu te levo, eu te trago, eu te conduzo, eu te sustento, eu te visto, eu te alimento, e para você saber que eu sou Deus, eu fecho todas as portas para você. Falei, nunca na vida. Falei, par de graça. Dando quase 2 horas da manhã, revoltado no meio do monte, Yuri, de repente eu me escuto. Falei, Deus, o Senhor não me escutou na primeira vez, mas escuta agora, mata. Leva para longe, arrebata, faz que nem Enoque. Aí o camarada veio, e eu escutei pela voz que não era o mesmo profeta. Falei, acho que Jesus passou o radar para todo mundo, falou, tá ali. De repente veio, me deu um tapa no mesmo lado, eu, aleluia! Eu acho até hoje que se eu tirasse a camisa, estava a impressão digital do camarada nas minhas costas. De repente ele diz, assim diz o Senhor, eu te levo, eu te trago, eu te conduzo, eu te visto, eu te sustento, eu te alimento. E para você saber que você é meu, eu fecho todas as portas para você. Falei, bom, na primeira eu até reclamei, na segunda é a mesma profecia, não tem como. Naquela semana eu tinha recebido proposta de assinar contrato. Cheguei para o professor e disse, olha, não vou. Ele disse, como é que é, pastor? Eu falei, não vou. Não, eu falei, não vou. Tudo bem, tudo bem. Pastor, eu achei que eu ia virar o Silas Malafaia, comprar um jatinho, pregar para todo o Brasil. Gente, depois daquela profecia, depois de eu aceitar a chamada de Deus, sabe o que aconteceu, Tiago? Todas as portas fecharam. Eu falei, Deus, eu acho que tem alguma coisa errada, o Senhor não entendeu, eu aceitei. Eu aceitei pregar, eu aceitei fazer o que o Senhor quer, e as portas fechou. Eu não tinha agenda nem para chegar no culto, sabe aqueles cultos que tem 3? Se tivesse 3, pastor Amorim, um abria o culto, o outro cantava no da harpa, o outro pregava, e eu ficava sentado na igreja, nem oportunidade tinha. Eu passei de agosto, setembro, outubro, novembro, sem agenda. E o pior, Deus não me deixou trabalhar, e eu mandava currículo, eu mandava até no MEC, eu mandei, os caras não me aceitaram. Falei, deu ruim. Pastor, eu estava revoltado. Eu falei, eu entrei no barco. Eu aceitei. Deus nunca me pediu futebol, eu que quis dar para Ele. Eu aceitei. Falei, Deus, abri mão dos meus sonhos, abri mão de tudo que eu tinha por causa do Senhor. Eu aceitei. Com 18 anos, pense, um menino, piá. De repente me ligam da cidade de Campo Largo. Vem pregar pra gente. Eu falei, vou, nem se tem que ir de a pé, eu vou. Naquela época o Uber não era tão forte, eu falei, vou. Uma agenda em 3 meses, eu falei, é nós. Vamos. Cheguei, preguei, amém, os irmãos, amém. Eu falei, amém também. Falei, Deus, só que é o seguinte, eu tenho conta para pagar. Naquele dia os irmãos me deram uma oferta que supriram as contas. Só que uma coisa aconteceu. Já faz algum tempo que eu prego, isso daqui é o que eu vivo todo santo dia. Só que esse ano foi pior, pastor. Porque eu não tiro férias. Eu acho muito legal quem consegue tirar férias, eu não consigo tirar férias. Eu espero um dia tirar férias aqui em Foz, em nome de Jesus. Eu vou vir para tirar férias aqui, aí nós vai conhecer Itaipu, Cataratas de novo, nós vai dar, não pode dar alimento para os coati, né? Não pode dar alimento para o coati, mas nós vai conhecer tudo. Só que eu não tiro férias. Perdi amigos, pessoas se afastaram.
Pouca gente quis ficar do lado. Só que nesse ano, no começo do ano, no dia 12 de janeiro, eu tive a minha primeira experiência com as crises da minha vida. Eu termino o culto, eu chego em casa suando. Minha mãe disse, estava pregando. Eu falei, estava. Que horas? Eu falei, das 8 às 10. Ela falou, mas são 3 da manhã. Eu falei, sei. Por que você está suando? Eu falei, não sei. Cheguei em casa suando, meu coração disparou. Eu falei, vou morrer. Segunda-feira, princípio de infarto. Na terça-feira, meus músculos atrofiam. Na quarta-feira, ataque cardíaco dentro da igreja. Quinta-feira, minha mãe me acha desacordado na sala de casa. Sexta-feira, meu coração quase estoura com uma notícia. No domingo, o meu pastor está saindo da congregação, está trocando de congregação. Ele olha para mim e diz, Luquinha, você está branco? Eu falei, eu acho que eu já sou. Ele falou, você está mais branco ainda. Eu falei, impressão sua. Faço oração pelo pastor que está pregando para fazer a transição de pastor. Eu saio do culto, minha irmã coloca a mão no meu pulso. Nesse pulso, pega o relógio que estava nesse e fala, fica quieto, eu sou médica. Eu falei, tá bom, se você diz que é, tudo bem. Como que eu vou questionar? Eu não sei de onde vem. Ela olhou e falou, eu vi você lá no altar e você não estava bem. Eu falei, e agora também não estou. Ela disse, sim, você está tendo princípio de ataque cardíaco. Eu falei, tudo bem. Ela fala, o que você faz? Eu falo, prego. Quando você não está pregando? Escola bíblica. Tirando isso, prego. Às vezes eu descanso, mas eu prego. Só isso? Só. Fechei a agenda do carnaval. Você estava falando do retiro de carnaval, fechei minha agenda de carnaval. 10 agendas, 9 dias. Falei, se eu não morri antes, eu morro agora. Prego de manhã, prego de tarde, cuido do meu culto e começo a pregar a semana toda. Chega no sábado. A hora que chega no sábado do carnaval, da agenda de carnaval, eu desmaio em cima do altar. Adrian, eu entrego o microfone, no que eu entrego o microfone eu desmaio. Pô. Fala, não é mais para mim, não quero mais. Porque sabe qual que é a pior coisa da vida? É você entrar dentro do barco e a tempestade alcançar você. Pastor, o que a gente faz? Falei, não prego mais, chega. Volto para o futebol, porque até ano passado eu tinha proposta para ir para fora do país, eu não quero mais, não sirvo para isso. Falei, eu conheço um menino que é mais novo que eu, faz isso há mais tempo do que eu e nunca sofreu nada. Eu falei, para mim não serve. Pastor Amorim disse, não quero. Falei, Deus só me deixa ficar vivo até meu aniversário. No dia 6 de abril, eu faço aniversário dia 7. Prego no culto do Quates do Novo Horizonte. Uma congregação nossa. A hora que eu entrego o microfone, eu desmaio em cima do altar. Aquele dia eu disse, não quero mais. Falei, eu não quero porque eu não quero ter que minha mãe me buscar em algum lugar para me enterrar, eu não quero fazer isso, eu não quero, não sirvo. Porque a tempestade vem e quando ela vem você perde a noção de tudo. É isso que eles estão enfrentando no capítulo 6 de Marcos. Foi Jesus que mandou eles entrar no barco, só que ele não deixa eles apenas entrar no barco, eles têm que viver tempestade. E sabe qual que é o pior? É que é tempestade de noite. Eu não vejo de onde vem o vento, como vem o vento e o que ele causa. Eu sei que ele vem. Ô, gente, eu não sei vocês, mas nessa manhã Jesus marcou para falar com alguém. Eu lembro que eu disse que eu não pregava mais, teria mais. Aí de repente Jesus me trouxe para dentro da sala de casa. Pastor Amorim, quando ninguém queria me ouvir, eu colocava terno e gravata para pregar na sala de casa. Eu não sei você, mas eu sou um menino que eu sonhava com os grandes pregadores. E eu falava, ninguém queria me ouvir. Sabe o que eu fazia? Vocês vão dar risada, mas eu fazia. Tiagão, eu colocava terno e gravata, colocava o fundo dos Gideões no home theater, pegava o controle e falava, Deus está aqui. E glória. Pastor, eu sempre quis pregar numa vigília. Todo mundo ia dormir, eu pegava os ursinhos de casa, colocava no sofá. Colocava o terno e gravata. E gritava, receba. Mas como era de noite, eu tinha que falar baixo. Receba. Era top.
Ninguém queria me ouvir, mas eu acreditava que Deus ia fazer alguma coisa. Deus me trouxe para dentro da sala de casa, numa conversa muito simples. Ele disse: Lucas, pega a tua Bíblia. Não era essa, era uma Bíblia que eu tenho em casa de recordação. Onde que você pregava essas mensagens? Eu falei: em nenhum lugar, ninguém queria me ouvir. Ele disse: onde você pregava? Eu falei: na sala de casa. Quem te ouvia? Eu falei: ninguém. Ele disse: quem te ouvia? Eu falei: ninguém. Ele disse: quem te ouvia? Eu falei: o Senhor. Ô Lucas, quem acreditou em você? Eu falei: ninguém. Ele disse: quem acreditou em você? Eu falei: ninguém. Ele disse: quem? Eu falei: o Senhor. Ô Lucas, está doendo? Tá. Quer parar? Eu falei: quero. Falei: não só quero, mas como eu estou orando faz 4 meses para o Senhor fazer isso daqui parar e não para. Falei: não aguento mais, eu não sei onde que vai dar. Tá doendo? Tá. Mas você está me sentindo? Eu falei: tô. Ele disse: então já é o suficiente. Porque o dia que doer e eu não estiver perto, tenha medo. Mas enquanto eu estou perto, eu cuido. Enquanto eu estou perto, eu cuido. Eu repito: enquanto eu estou perto, eu cuido. Dói, mas eu cuido. Machuca, mas eu cuido. Ela levante a mão direita para cima. Fere, mas eu cuido. Machuca, mas eu cuido. Vai contra a tua vontade, mas eu cuido. Você não acredita, mas eu cuido. Nesta manhã o Eterno marcou para gritar ao coração de alguém: não está do jeito que você queria, mas está debaixo da minha ordem. Eu continuo cuidando da situação. Você pode não me ver, mas sou eu quem te mandei fazer. Então diz o Senhor: descansa, porque eu estou cuidando de tudo. Mesmo você não me vendo, mesmo você não me vendo, mesmo você não me vendo, eu estou cuidando de você. Eu cuido. Ele não está no barco, mas ele está no monte. Só que lá de cima ele olha para baixo e vê que eles estão cansados. Ô gente, Jesus sabe quando a gente cansa. Jesus sabe quando a gente chega no limite. Oh glória. É manhã de Jesus tratar a alma de muito jovem aqui dentro, pastor Amorim. Satanás está gritando: pula para fora do barco, desvia, se mata, se corta, se mutila. Mas o céu está gritando: não, eu cuido de você. Feche seus olhos por um minuto, eu sinto uma graça de Deus. Feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos. Chora mesmo, pode chorar. Coloca para fora o desespero, a lágrima, a dor. Fala para Ele que está doendo, fala para Ele que está ferindo, fala para Ele que foi contra a tua vontade. Deus está nesta manhã sobre esta casa dizendo: conta para mim onde é que está doendo. Feche os seus olhos, se precisar chorar, chore, se precisar orar, ore. Não vai se matar coisa nenhuma, não vai desviar coisa nenhuma. Não é para você ir para longe, Ele te quer do lado dele. Eu sei que está doendo, eu sei que está ferindo, mas Ele está dizendo: conta para mim. Conta para mim onde é que dói, conta para mim onde é que fere, conta para mim onde é que te tira a paz. Fala para mim onde é que você já não aguenta mais. Fala para mim
Conta para mim. Diga para mim. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Pode chorar. O céu está sobre este lugar. O céu está neste lugar. Sinta a mão dele dentro do seu coração. Sinta a mão dele dentro do seu coração. Sinta ele te tocando de dentro para fora. É ele dizendo: eu sei que está doendo, mas não é para você parar. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui sua mão me sustentou. Eu digo a minha alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu louvarei. Cante. Quando eu vou, que até aqui a sua mão, digo a minha alma, espera, pois ainda louvarei, e eu te louvarei. O texto diz que Jesus olha para eles e diz: cansaram. Pastor Amorim, cansaram. 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 Eu não vou além das tuas forças. Não vou te deixar ir além do que você consegue ir. Ele olha para baixo e diz: eu desço, porque eles já não conseguem mais. Posso dar uma resposta para o teu coração? É manhã de Jesus descer do monte. Eu vou melhorar. É manhã de Jesus descer do monte. Alguém precisava ouvir isso e você disse: se Deus não falar comigo hoje, eu não sei o que eu faço. É manhã de Jesus descer do monte. Hoje ele te viu, a sua força acabou hoje, mas ele desce hoje. E ele está descendo, e o texto vai dizer para nós que eles não conseguem ver, mas ele está descendo. Repito, eu posso não ver, mas ele está descendo. Pastor Amorim, não vejo, mas ele está. Posso não ver, mas ele está descendo. Eu vou ficar aqui porque isso é resposta para o coração de alguém. Eu posso não vê-lo, mas ele está me vendo e está descendo. Você pode ver a dor, o medo e a tristeza, mas ele está descendo. Há um hino em inglês que diz assim: quando a sua dor é tudo que você vê, você não consegue me ver. Mas eu gosto da parte do hino que diz: mantenha os seus olhos em mim. Porque quando você olha para o lado, você vê o que você não tem. Quando você olha para ele, você vê aquilo que ele é. Curva a sua cabeça. Se você precisar, Lucas, eu preciso de uma oração, vem aqui para o altar.
Lucas, essa mensagem foi para mim. Corre para o altar, corre para o altar, corre para o altar. Venha, se você fala, Lucas, essa mensagem foi para mim. Lucas, vem, corre para o altar, vem. Eu quero orar por você. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Se você quiser ficar de pé, fique de pé. Vem.